Olá, tripulantes! Para você que quer fazer um suporte de motorzinho de popa, como o nosso, que é pequenininho, 3.3 HP, a gente vai mostrar nesse episódio, então confere aí. Para explicar para vocês como a gente decidiu fazer o nosso primeiro projeto de suporte de motor de popa, a gente está usando o nosso compensado naval que sobrou do nosso botinho de apoio, da construção do diário de bote. Se você não sabe que playlist é essa, vai aparecer aqui. Desse suporte aqui, dessa madeira de compensado naval, que tem 18 milímetros de espessura. O nosso projeto foi assim, ó. A gente queria colocar ele aqui. E o nosso projeto é encaixar essas madeiras ali com um miolo, um sanduíchezinho que a gente tem aqui. Bom, problemas do compensado naval. Ele é menos durável do que uma madeira maciça, mas é o que a gente tinha e vamos usar isso mesmo, porque a gente vai resinar e vai fibrar, então achamos que vai dar um resultado tão bom quanto uma madeira maciça, assim esperamos. E aí, qual que é o primeiro passo? A gente precisa encaixar a peça, fazer um dry fit, como a gente fala, que é um ajuste no seco, né, sem efetivamente fazer a peça, para ver como que vai ser o projeto. Essa parte aqui de baixo, ela é reta, aqui, né, ela é reta, e aqui em cima ela é curva. Então a gente tem um pouquinho de dificuldade de fazer essa peça, porque olha só como ela fica. Aí a ideia é, encaixa ela aqui, encaixa a outra por aqui. Aí encaixou isso aqui, a gente precisa desgastar essas peças até que elas encostem nessa ripinha que a gente vai colocar aqui para fazer o sanduíche e assim encostar todo mundo. Fazer tipo um sanduíche bem rente, olha, filma aqui de cima. Então a gente vai ter que desgastar essas duas peças até isso acontecer. Dificuldades, como é um desenho curvo, olha só, a parte de baixo ela é retinha, a parte de cima ela é um pouco curva. A gente começou a fazer com a furadeira, furando aqui, para depois tirar com o formão, que é esse cara aqui. Só que fica bem difícil de tirar isso com a precisão que a gente precisa, porque ela precisa ficar bem arredondada. Então, a gente estava com dificuldade de fazer isso e fomos falar com um especialista, marceneiro profissional. E ele deu uma sugestão que a gente gostou, que é o que a gente vai fazer. Ele sugeriu que a gente cortasse aqui e fizesse essa cava maior do que precisa, né? E nessa cava grande a gente coloca uma massa poliéster e depois fixa ela no inox com uma cera desmoldante para a gente conseguir deixar no formato exatamente que a peça precisa para encaixar perfeitamente no inox. Então vamos ver se isso vai dar certo. Se não der certo, a gente vai continuar guardando o motor no porão. Aqui está a evolução da nossa pecinha para apoio do nosso motor de popa. A gente fez ela de compensado naval, aquele de 18 milímetros, porque é o que nós tínhamos extra em casa. Vamos ver no que vai dar. Todo mundo ficou comentando que o melhor era fazer com madeira maciça. Acreditamos que realmente seja o melhor, mas como o nosso motor é o menor que existe, de 3.3 HP, ele é super levinho. E a gente resolveu testar, fazer com o compensado naval de 18 milímetros, com os espacinhos para encaixar o inox.
e a gente tá fibrando ele usando a fibra de vidro e a resina epóxi. Então aqui, ó, eu já passei, hoje de manhã eu passei resina em todas as peças, só a resina epóxi em todas as peças, nos dois lados. E agora à tarde eu comecei a aplicar a fibra de vidro. Então eu não achava a nossa fibra de vidro, o que a gente tinha guardado lá do nosso diário de bote. E aí eu consegui de presente com umas pessoas que trabalham com fibra de vidro aqui no Pier 26, olha, essa fibrinha aqui. E aí eu usei esses retalhos que eles tinham e deu certinho, ó. Era muito pouco, nem na lojinha vendia porque eu precisava de menos de 1 metro. Então eu consegui de graça de presente aqui. Então, ó, a fibra tá aplicada, eu já passei 2 camadas de resina epóxi e vocês estão vendo, ó, que ela tá bem bonita aqui, ó, refletindo, parece um espelho, olha que bonita. E agora eu tenho que esperar secar, porque faz uns 40 minutos que eu passei a resina e tem que esperar secar. Mas olha que legal, eu continuo usando aqui a nossa resina de baixa viscosidade da Epoxy Center. Eu sempre peso aqui com a nossa balancinha que nós ganhamos também na Epoxy Center. E eu tô fazendo agora usando esse copinho para fazer a mistura aqui da resina, porque a cada 100 gramas de resina são 42 gramas de endurecedor. Então tem que seguir à risca essa proporção. E mais cedo, quando eu fui passar resina em tudo, eu não sei, acho que eu tinha esquecido do diário de bote, que não se usa tanto, e acabei perdendo, olha só, esse tanto de resina epóxi, porque, sei lá, eu me empolguei no negócio aqui. A gente tinha um restinho de resina num outro galãozinho, eu falei, vou usar tudo isso aqui logo de uma vez para acabar esse galão que a gente, tipo, já tinha guardado desde o botinho. E aí o negócio ficou, tipo, deu uns quase 250 ml, né? E eu usei super pouquinho, quer dizer, eu usei uns 100 ml para resinar tudo e chuchar os buraquinhos dos parafusos. E perdi tudo isso. E adivinha o que aconteceu? Endureceu, óbvio, porque eu tinha uma esperança. Quando ele começou a catalisar, eu tinha uma esperança de que colocando no congelador, no freezer, daí eu fui lá na geladeira que tem aqui no Pier disponível. E eu coloquei no congelador e mesmo assim, quando eu fui tirar do congelador, como é uma reação exotérmica, ou seja, ela libera calor, quando eu fui tirar do congelador, ela tinha derretido o gelo do congelador onde estava o potinho. Claro que eu coloquei dentro de um saquinho bonitinho para não ferrar com a comida de ninguém, né? Mas não tinha nada no congelador. Então é isso, perdi aqui, ó, o nosso potinho, mas tudo bem, vale de aprendizado. 4 meses depois, está aqui a nossa obra de arte. Tínhamos esquecido de gravar essa parte final da montagem, que eu vou mostrar agora para vocês aqui direto do Prósperos da Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Olha só. Então aqui isto ficou a obra final. Essa aqui ficou afibrado, né? Mas a gente acabou não fazendo a massinha branca por cima, a gente pensou em fazer a massa branca. Aqui ficou a madeirinha interna. Então depois nós montamos isso daqui com a fibra de vidro e tal. Aí a gente usou aquele sargento, né, para travar aqui, travar ele todo. E com ele travado a gente pegou a furadeira e foi fazendo os furos aqui. Antes disso, até uma coisa que a gente não mostrou, a gente pegou também a furadeira e pegou uma brocona assim de furar madeira larga e fez esses afundamentos aqui, ó, tá vendo? Que tá esses sulcos. Então nós fizemos dos dois lados o sulco, ó, aqui também tá afundado, para quando nós fôssemos encaixar o motor aqui, ele não fosse bater nenhuma pecinha dele, né, e não fosse atrapalhar o posicionamento. Podem ver aqui que a gente fez aquelas marcações, ó, que estava no vídeo acelerado. Então fizemos marcações aqui, ó, da onde ele ia encostar. Isso aqui não atrapalhou, então ele encosta principalmente aqui e aqui. E foi isso. Então depois de resinado, então o passo foi encaixar aqui e colocar esses parafusos de inox, super inox aqui, com a porca Parlock, que ela não desenrosca, e ele ficou assim, ó, o estado final dele ficou assim.
Nós não demos muitos detalhes da construção, porque cada barco tem o seu inox diferente, vai ter que fazer um projeto diferente. Se você quiser tentar no seu barco, você vai ter que ser criativo, fazer suas medidas, ver os seus desafios e mão na obra, porque valeu muito a pena. A gente já usou isso daqui em travessias, o motor ficou muito bem posicionado e deu super certo. Então, se você no seu veleiro aí não tem isso aqui, ficou super barato, porque que nem nós usamos já a resina que tinha sobrado, a fibra de vidro a Drip pegou lá no Pier 26 sobras de retalhos, o compensado naval nós já tínhamos também, era barato, às vezes também você consegue sobras, nos próprias marinas sempre tem umas caçambas grandes com restos, então tem resto de madeira, resto de fibra, resto de tudo, e aí você pode pegar lá e fazer o seu. Então não precisa ser madeira maciça, se você der uma boa resinada nele e der uma fibrada, ele vai ficar resistente. A gente está com ele aqui há 4 meses, ele está como novo, nenhum sinal de descolamento, de perda, sei lá. Então fica aí a nossa dica, nossa do it yourself, né? Faça você mesmo para fazer o seu apoio de motor de popa. Então fica aí com a gente, dá o joinha, curte a gente e compartilhe com os amigos no WhatsApp, no Facebook, por onde você quiser. Compartilhe com amigos, familiares, tudo mais, beleza? Então tá, abração e até o próximo!